para vocês entenderem rápido qual é a ideia do site, né? Então assim, tu criar um site não é um problema, o problema é tu gerenciar ele. E no caso do nosso site a gente tem uma quantidade grande de informação aí dentro que gera naturalmente alguns problemas, né? Principalmente o problema de gerenciar essa informação. Então, conversando no início da implantação desse site, a gente conversou com alguns setores e pelo menos foi dada assim, uma ideia de que os setores ficariam responsáveis pelas suas informações. Isso funcionou por um tempo, só que o que aconteceu? O site cresceu mais, os setores cresceram mais e a quantidade de pessoas aumentou também. E o site, às vezes, ele começou a ficar, começaram a aparecer alguns problemas do site. Quais problemas? Algumas regiões dele não estavam sendo atualizadas ainda, mesmo tendo aquela organização de cada setor se envolver. Aí eu conversei com a... setores, né? Por exemplo, alguma vez falaram com o João, Não foi conversado com todo mundo, lógico, porque primeiro tinha que alimentar isso aí, né? Então assim, vocês notam que tem muita sessão aí. Uma vez a gente comentou nesse setor, acho que até falou isso do setor, mas acho que a Cris falou que é. Mas não é uma fala minha isso aí. Eu sempre digo que era para cada setor organizar. Tá, então hoje o que aconteceu? Eu conversei com a Sandra, né, que atualmente é quem está ali coordenando a comissão, mas eu falo na comissão da comunicação, e dei a ideia para ela, pega esse pessoal então aí e usa esse pessoal para ajudar, né, a fazer essa atualização. Porque a científica não vai conseguir fazer isso e até não vai ter habilidade aí para manipular essa informação. André, Paula, nós na nossa comissão temos diferentes responsabilidades. Isso. Não é você no site? Sim. Ah, tá. Mas você é uma pessoa só no site da nossa comissão. Não é só ela vai fazer isso, mas ela é responsável das rádios, por exemplo. Aí ao meu ver não deveria ser só ela. Não, porque ainda assim é uma sobrecarga. Não, mas a ideia é que tipo, eu seja responsável, mas tipo, se alguém quiser atualizar alguma coisa me passa, porque eu não tenho noção de tudo que vai ter que ser atualizado isso. Sim. Tá, então assim, com relação ao site, o que ele usa? Ele usa um software, na realidade. A gente não edita o código do site, a gente mexe num software que alimenta, cria partes, remove partes. E o nome desse software é Joomla, é um gerenciador de conteúdo, o nome dele. Ele não é o mais novo de todos, ele é até antigo, um pouco. Ele veio sendo atualizado ao longo do tempo, mas assim, tem muita coisa nele que parece que é, como é que eu vou dizer, brusca de fazer. Aí tu olha assim, mas isso é feito assim? É feito assim. E aí às vezes tu coloca de uma maneira e ele não fica bem como tu achou que deveria ficar. Então, nesse gerenciador isso acontece. Então, só para você saber, às vezes tu espera que vai ficar bonitinho, não ficou bem como eu queria. Aí tem que fazer lá uma segunda maneira que, isso aqui dá para fazer, que aí fica bem. Então, essa foi a ajuda que a gente teve do João. É para colocar em imagem, para colocar no tem alguns macetes assim que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Quais são as ações que a gente mais vai fazer aí, geralmente? Atualizar conteúdo, criar conteúdos novos, incluir itens nos menus, né, alimentar ali a parte dos menus. Alterar documentos e requerimentos. Então isso aí são as tarefas mais comuns, né? E acho que são assim, a meu ver, as mais importantes. E junto disso a parte de conteúdo no que se refere a imagens e documentos também. Que ele tem lá como tu armazenar documentos. Então tem um gerenciamento que é feito em cima disso. Então, os usuários que vocês vão usar, alguns já tem, né? Bom, então para registro, né? Para você acessar o site, todo mundo já sabe o endereço, pessoal? Garopaba, né? .its.edu.br/administrator. Administrator seria. Então cada um coloca o seu usuário. E faz o seu login, tá? Então logo que vocês fazem login, o que vocês têm aí? Vocês vão ter um menu, né? Um menu de opções dizendo as coisas que vocês podem fazer. E assim, como é que o Joomla trata as partes da página? Cada pedaço onde vocês acessam o menu, ele na verdade é chamado de artigo. Então, se eu entrar num menu qualquer lá em cima, ensino, e clicar em estágios, por exemplo, o estágios é um artigo. E esse artigo ele pode ser acessado, alterado, e quando você salva na página isso já reflete.
Então, digamos, tá, eu quero alterar alguma parte da página, o que eu faço? Tem que editar um artigo. Então nós vamos ter que encontrar na aba de administração onde é que está isso. Então vocês têm um botão ali logo no início que diz administrar artigo, ou lá no menu conteúdo administrar artigos. Também tem isso. Até para editar a palavra, tudo. estágios. Sim. Tá? Só que aí, claro, o que acontece? Os artigos são as páginas, os menus é outra conversa. Tá? Os menus que aparecem lá não são artigos, aquilo são menus mesmo. Então, por exemplo, um exemplo simples aí. Eu quero mexer em alguma das partes lá de cima. Tá? Quero mexer, no nosso exemplo aqui. Então, por exemplo, eu quero mexer ali em ensino e quero mexer em... Tá, então, por exemplo, quero mexer em ensino dentro de horário de aulas. O que eu vou ter que fazer? Como vocês não criaram as coisas, fica meio chatinho de achar que artigo é esse. Que tem vários aí dentro, né? Então, uma dica é olhar lá em cima no link, lá na URL, lá em cima, quando vocês acessam, qual é o nome que está. E aí nos artigos a gente procura com aquele nome ali. Quando vocês vão ali em administrar artigos, vocês vão ver que no canto da esquerda em cima tem um pesquisar. No canto da esquerda, bem em cima, quando vocês vão colocar conteúdos como tabelas, eu sugiro colocar sempre como imagem, porque a imagem a gente pode redimensionar mais fácil. Eu não sei como é que está isso aí. Pode ser. Então, por exemplo, qual é o nome do artigo? Vocês acharam? Qual é o nome do artigo? Pessoal, qual é o nome do artigo? Horário. Não, o nome exato do artigo. É horário, espaço, dados, espaço, aulas? Então vamos ver se ele vai achar aí. Ó, achou, entra no artigo, tem um cadeado ali, ó. É que eu tô nele, não é? Porque tu tá nele. Exatamente, quando um entra, se os outros estiverem editando, ele já bloqueia. Senão ia dar um probleminha aí de informações, né? Então, quando entra no artigo, vocês podem escolher outro artigo para entrar, né, na realidade. Nem o Mauro falou ali, digamos, eu não quero mais entrar dentro desse artigo. Vocês vão ter que limpar a pesquisa lá, dar um enterzinho para ele mostrar de novo. Tá? Digamos, eu pesquisei por horário das aulas, né? Então ele vai ficar só aparecendo o artigo horário das aulas. Eu quero ver todos de novo. Limpa a pesquisa, dá um enter e mostra todos. Então, vou procurar outro agora. O campus, e o que era, Paulo? Tu falou coordenações, né? Então eu vou procurar lá, coordenações. Tá? E aí achei, ó. Tá aqui o artigo coordenações, entrei e aí eu posso editar. Tá? Então assim, ó, a edição é simples, o Joomla ele ajuda bastante nisso aí, tá? Alterar tamanho de texto. Assim, o que acontece com relação às alterações? Existem normativas que regulam a aparência dos textos aí. Na época conversei com a Sandra e conversei também lá com o pessoal da comunicação. E eles deram umas orientações sobre isso. Então é importante sempre, quando vocês vão criar algo novo, de conversar com a Sandra, ver qual é o padrão que tem que seguir. É tamanho 12, tem alguma cor, algumas coisas têm cores pré-definidas. A imagem também, existem regras para as imagens, então não é assim só jogar e pronto. Tá? Então tem que cuidar dessa parte aí. Mas a edição, via de regra, é tranquila. Edita o que vocês querem editar. Se é só correção no texto, é mais fácil ainda. É só editar o que quer editar, vai lá em cima na direita, clica em salvar ou aplicar. Diferença, o salvar ele salva e sai fora do artigo, e o aplicar ele mantém vocês dentro do artigo. Então, na verdade, os dois salvam o conteúdo. Tá? Então aqui ele está avisando, estou gravando aqui, então está avisando. Então agora testando a inclusão do menu novo. Na verdade, menu novo não, um item de menu. Então o item de menu é o que? A gente tem lá em cima no site os menus, né? Instituição, o campus, ensino, etc. Então nós vamos criar um item novo dentro de algum desses. Como é que faz? Vocês vão lá em menus, tá? E aí vocês vão ver que tem um monte de itens aí. Tá? O Joomla, ele gerencia de maneira um pouco confusa alguns deles. Mas os menus de cima, vocês vão encontrar ali na opção Top Menu. Tá, os menus lá de cima vocês vão encontrar ali, Top Menu. Então o que ele faz? O Top Menu ele vai ter todos os menus primários e cada segunda categoria, digamos uma categoria interna, ela fica um pouquinho para a direita. Vocês vão ver que tem um íconezinho ali indicando isso. Chegaram aí? Então, por exemplo, eu quero criar um novo menu, um novo item de menu. O que eu vou fazer aí?
vocês não precisam clicar em nada. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá em cima na direita, onde tem alguns botões lá, e vão clicar em novo. Tá? O segundo da direita para a esquerda. Novo. Quando vocês clicarem aí, ele vai perguntar para vocês, tá, o que vocês querem? E aí tem uma receita de bolo que nós vamos seguir, sempre. Senão vocês vão ver que vai dar problema. Por quê? Porque os menus do Joomla, eles permitem criar N coisas. O que a gente quer criar é um artigo. Bom, e aí a gente vai, depois de clicar em novo, ele tem ali aquelas categoriazinhas em verde, né? Link externo, separador, apelido. Vocês vão em artigos, que já deve estar aparecendo. É link externo, artigos. Aí depois ele abre uma outra categoria e vocês vão escolher layout padrão de artigo. Tá, então layout padrão de artigo. O que ele vai mostrar depois para vocês? Bom, vocês têm que dar um título e um apelido, sendo que título é o que a pessoa enxerga. Tá, então, por exemplo, vamos fazer assim, um exemplo simples. Coloca o nome de vocês, para ficar bem visível, aquele menu que vocês que criaram. Tá, eu vou criar o meu também aqui. Tá, o meu vai ser Prof. André. Tá? Pode repetir até. Isso. Vocês vão ver que ele tem até a opção ali de exibir em. Na verdade, ali a gente poderia escolher em qual parte do site eu quero que esse menu entre. Mas não é o nosso caso. O nosso caso vai ficar fixo em top menu. Nós não vamos mexer ali. O exibir em vai ficar top menu. Tá? Aí depois tem item py. É aí que a gente vai escolher onde é que esse item de menu vai ficar. Então vocês notem que tem as primeiras categorias, que são os menus do topo, né? E o que um pouquinho para a direita são os subitens. Então, se fosse um subitem interno, digamos que ali, ó, dentro de instituição, eu quero pôr um item dentro de missão. Vocês clicariam em missão. Ah, mas não, eu quero que esse meu menu fique dentro de o campus. Então, marca o campus. Certo? O que mais que tem? Via de regra, certo? Escolhe o item py e lá na direita escolhe um artigo. Então, digamos, o que vai acontecer? O meu menu, no meu caso aqui, tá? Professor André. O meu menu vai entrar com o nome Prof. André dentro de o campus. E aí é o seguinte, digamos que eu já tenha criado um artigo para que quando a pessoa clique, entre lá no meu conteúdo. Então lá na direita eu vou ir em selecione um artigo. Clica naquele selecione lá. E o Joomla vai mostrar para vocês todos os artigos disponíveis, incluindo aquela parte de onde eu posso pesquisar. Então, digamos que eu tenha criado alguma coisa aí. A gente vai ter que chutar aqui, porque nós não criamos ainda, né? Então, eu vou pegar ali, ó, tem um tal aqui de... Ó, intranet. Não, intranet não, porque esse está restrito, né? Eu vou pegar o parcerias, por exemplo. Ah, eu quero que abra o artigo parcerias. Nesse caso, a gente não criou antes um artigo para vincular. Nós vamos fazer isso. A gente pode fazer a qualquer momento, alterar, por exemplo. Ah, eu criei um artigo novo e queria que o menu fosse para esse novo artigo. A gente pode fazer isso a qualquer momento. Bom, finalizou isso aí, escolheu, dá um salvar e visualiza lá para ver se a coisa funcionou. Vamos lá visualizar então, né? Então eu vou dar um F5 aqui. Então aqui mostrando, né? O de vocês entrou, ó, tá lá o meu, Prof. André, Mauro, Paula e Emily. Todo mundo lá. Agora o que nós vamos fazer? Vamos remover não. Vamos criar um artigo novo, certo? Ó, a tarefa então. Vamos criar um artigo novo com conteúdo teste, tá? Incluindo uma imagenzinha. E aí nós vamos alterar para onde aquele menu lá vai levar, que é para o nosso novo artigo. Ok? Então aqui mostrando a edição de um artigo, né? Então, ó, para montar o artigo, quero botar uma imagem. Vocês vão ver que tem os botõezinhos ali em cima que controlam algumas coisas, tá? Então, exemplo, texto. Eu vou escrever aqui no meu, ó, aqui vai o título do artigo. Tá? Então, por exemplo, quando seleciona o texto, ele deixa mudar, né? As coisas comuns aí, que é tamanho, tem o estilinho ali, tem alinhamento. Onde é que tá aquele padrão que tu falou que tem que ter? O padrão vocês vão ter que ver com a Sandra, que é o recomendado, né, para cada... As coisas mais comuns de serem alteradas, o que são? Lógico, a parte de texto, né, cor e tamanho, mas imagem também é algo bem importante. O imagem, ele está lá embaixo
mais ou menos no centro das ferramentas. Ele é um quadrinho verde, parece um desenho de uma árvore verde. Assim. Então, ó, o ícone de imagem é aquele lá. Né? Que imagem que vocês vão botar? Bom, aí a gente entra em outra questão do Joomla, que é o seguinte, que é o conteúdo. O que acontece? O Joomla já tem lá um conteúdo, vocês vão ver, que quando vocês mandam colocar uma imagem, ele mostra uma caixinha, correto? Uma caixinha para vocês colocarem informações da imagem. Ah, mas peraí. Então aqui resolvido, né? Para inserir uma imagem. Eu estava falando para vocês que a imagem a gente pode configurar tamanho, etc. Só que assim, o principal é ter a imagem, né? Então lá embaixo, vocês vão ver que aparece uma espécie de menu de navegação. E no Joomla a gente tem a possibilidade de ter de já organizar aquela parte de baixo lá, onde diz folders lá na esquerda. O que eu tenho feito aí? Vocês vão ver que eu tenho criado todas as pastas, sempre que eu crio padrãozinho lá, ifsky, traço, alguma coisa. Então vocês vão ver que tem várias aí que já estão nesse padrão, outras não estão. Então na verdade todas as novas, seria legal a gente tentar manter esse padrãozinho aí. Eu vou criar uma nova, ifsky, traço, alguma coisa. Verificar se já não existe alguma pasta que agruparia o que vocês vão usar, senão vocês criariam outra, né? Então vocês vão ver que já tem lá o pedagógico, por exemplo, né? Seria o do Mauro, já deve ter alguns documentos aí, deve ter algumas coisas. Vocês vão ver que tem ali o das eleições, foi feita a edição recentemente, tem o da CETIC, tem do colegiado, então tem algumas coisas aí. Vamos ver se a gente acha alguma imagem aí, né? Que ele deve ter. Já achou? Isso, vamos pegar. Se a gente quiser uma externa, bom, vamos aproveitar já que a gente já está aí, né? Vamos fazer isso. Tá, por exemplo, tudo na questão do teste, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês já de quebra. Quero criar uma pasta nova. Digamos que vocês fossem nomes de setores que vocês vão criar. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar lá em root, na parte de baixo ainda, né? Naquelas pastinhas. Na primeira de todas diz root, vocês vão clicar nela. Na direita vocês têm 3 botõezinhos, mais ou menos na mesma reta. Tem 3 botões lá. Uma é uma pasta amarela, outra é uma com uma seta verde para cima e outra é uma interrogação azul lá, que é o ajuda. Então, nova pasta é o ícone já é o primeiro, o amarelinho. Então, nossa pasta vai se chamar ifsky traço o nome de vocês. Tá? Tá. Então, beleza. Criou a pasta, ela já vai aparecer lá. Se vocês localizarem ali embaixo, já deve estar visível. Se vocês não estiverem enxergando, cliquem em root e naquela região central ali, aquele quadrado do meio, ele também mostra. Tá? Aquele quadradinho do meio ali, ele também mostra as pastas. Criei a pasta, agora eu queria mandar uma imagem aí para dentro. Tem como? Vocês podem clicar na pasta de vocês, tá? Que ele vai mostrar o conteúdo ali no centro. E no botão do lado, tá? Seria o botão de enviar. Estão vendo? Quando vocês clicarem nele, naquele botão do lado direito, lá do botão que vocês usaram para criar a pasta, ele mostra uma caixinha. Tá. No botão do lado ali, então, ele mostra essa outra caixa, que seria a caixa de upload. Então, o upload é para quê? Para a gente mandar arquivos, digamos, no momento da inclusão, né? Então, vocês vão ver que tem um botãozinho Clear na direita e Add na esquerda. Clica no Add, no ADD, e aí ele abre uma outra janela para aí sim vocês escolherem alguma coisa do computador. Lógico que se não tem uma imagem no computador não adianta, né? Mas vamos ver se a gente acha alguma coisa aí. Então seleciona a imagem, eu vou colocar um koala, aquele de sempre que nos outros cursos eu uso também, tá? Quando eu vou ensinar. E aí seleciona, né? E dá um upload, que a imagem vai para lá. E existe uma restrição, tá? Em tamanhos de arquivos aí no Joomla. Com imagens eu não lembro qual é a restrição, mas PDFs, por exemplo, é 1 mega. Então tem que tomar um cuidado às vezes com o PDF, tá? Vocês têm que otimizar ao máximo o arquivo que vocês vão mandar para não cair nesse probleminha aí. No caso de PDF tem algumas maneiras, tá? Eu mostro uma para vocês, que já fica registrado aí na capacitação. Depois de fazer o upload, dá um close ali, a imagem já vai aparecer. E aí vocês vão em Insert,
que ele coloca a imagem que vocês escolheram lá no artigo, tá? A minha vocês vão ver que ficou gigante, né? O que acontece? A maioria das vezes que a gente põe uma imagem, e no meu caso eu peguei uma grande aqui por gosto, vocês vão ver que a minha não tem, ó, não consigo, não aparece nada aqui para mexer nela, ó. Olha lá, e agora? Então o que vocês fazem? Vocês podem clicar de novo no ícone de, como se fosse incluir outra imagem. Que aí vocês vão ver que com a imagem selecionada, ele mostra as configurações. Então, por exemplo, no caso do meu Koala aqui, eu vou reduzir o tamanho dele. Ele está em 1024 por 768, eu vou reduzir isso para 512. Sei lá. Mas eu consigo fazer manual? Às vezes dá, mas isso não é regra. E aí tem ali, ó, na hora que vocês abrem as opções, aquela caixinha que diz ali, ó, proportional, ela mantém a proporção, largura e altura, não esgaçar aí a imagem lateralmente ou horizontalmente. Tá, então o único detalhe que vocês têm que lembrar é de sempre selecionar a imagem para entrar nesse formatinho aí. Ó, então aqui eu já reduzi. Tem várias coisas que dá para fazer com o botão direito, vocês já estão vendo aí, né? Na verdade eu dou um clique na imagem, depois outro clique com o botão direito e tem ali insert/edit image, né? E aí faria essa mesma coisa que nós estamos fazendo. Outra coisa que se faz muito é o link, né? Eu gostaria de linkar algo. Então, o link é mais fácil até. Mas assim, o que é fácil de fazer aí? O fácil é o link para algo externo. Isso é tranquilo de fazer. Então, exemplo, página da Globo.com. Tá, vou inventar aqui um negócio. Globo.com. Vamos fazer dessa maneira e depois a gente faz um mais xarope. Então, para criar o link, tá? Criou o texto que vai receber o link, seleciona e lá nas ferramentas tem um ícone de uma corrente que está à direita da imagem, que é insert/edit link. Aí é bem mais fácil, né? Então tá, se for link externo, é só pegar o URL para onde vai, copiar ela e cola aí, né? E aí já era. Então, qualquer coisa que vocês quiserem, pega lá a página onde vai se direcionar e cola. A única coisa que eu quero que vocês lembrem é assim, ó, que sempre que vocês forem escrever o endereço, tem que colocar completo. http://www alguma coisa. Tá? Senão corre o risco de não funcionar direito. Tá? Se copiar e colar, geralmente funciona, mas se for escrever, põe o http. Então aqui dá um insert. Lá, assim, ó, na inserção do link, vocês ainda tem lá embaixo uma opção chamada target. Tá? Aquela opção lá controla o padrão dele. Tu clica no link e ele troca o que tu está vendo na página pelo endereço do link, né? Mas às vezes tu quer assim, eu quero que isso aqui abra uma outra aba. Então tu pode escolher isso. Eu quero que a pessoa clique, abra uma nova aba e não saia de onde ele estava originalmente. Então eu posso abrir uma aba. É que os navegadores de hoje vão abrir abas, né? Então seria o new window ali. Nova janela. Que seria nova janela. E título seria o texto que aparece no link, caso vocês queiram controlar. Eu não vou tá. Isso aí. Tá. Quando o link é interno, gente, o que vocês têm que fazer? Vocês entram no mesmo lugar, tá? Seleciona o texto que vai receber o link. Então eu criei aqui um texto simples dizendo testando um documento interno, tá? Fui lá no inserir link. O procedimento é quase igual, com a diferença que vocês vão ter que agora, ao invés de digitar o endereço, vocês vão ter que ir lá na direita da caixa, onde tem uma caixinha com uma lupa. Tá? E se deixar o mouse ali vai dizer browse, que seria de localizar, né? E aí nesse browse o que ele faz? Ele abre aquela navegação semelhante à da imagem anterior que nós usamos. E aí daí para frente a ideia é a mesma. Se for um documento que vocês vão incluir novo, vocês podem criar um diretório, incluí-lo. Se for um documento que já existe, é só procurar ele aí nos itens que já existem e selecionar. Tipo, se for para clicar no link e abrir uma imagem? Sim, um PDF. Exemplo, eu vou pegar um do colegiado aqui, ó, para fazer o teste. Tá, peguei um do colegiado aqui para fazer o teste, dei insert e o próprio gerenciadorzinho vai colocar o link para onde, o endereço para onde esse arquivo estaria. Bom, a sequência disso aí vocês sabem qual é, né? Ou já esqueceram? Eu vou lá no mesmo menu, né? Qual é a sequência disso aí agora? Eu vou lá no top. Tem que lá atrelar no menu de vocês, né? Finalizando então, terminei o artigo. Salvar aqui.
aqui. Então, para atrelar lá no menu, né? Vocês foram já? Vai nos menus, vai em top menu, que é o que a gente acessou, localiza o menu de vocês. O nosso tava em O Campus, né? Aí se vocês não enxergarem ali na lista, vocês têm que ir lá embaixo na próxima página, né? E dá uma confusãozinha lá, né? Então, continuando, né? Entro no meu menu, finalizando aqui, né, gente? E seleciono o artigo que eu deveria colocar, que era o Prof. André. E aqui em início. Isso, tem opções lá para gerenciar os artigos, né? E aqui está o menu criado. Ó. Acabei de atualizar lá, ó. Tá, remover o menu, vocês já viram como é que é então, né? Eu vou remover o meu menu. Entra lá no gerenciamento, marca a caixinha da esquerda, lixeirinha nele e tchau, né? E aí no nosso caso a gente também tem que remover o artigo. Se o artigo foi feito para teste, também tem que remover, né? Então vou apagar o meu artigo, né? Não apaga o teu artigo, não exclui. Uma dica para vocês, tá? Que acho que é interessante. Vocês têm um PDF, por exemplo, e querem... Passou de 1 mega. Isso acontece muito com o conteúdo da Sandra, quando ela manda os informativos. Como ela usa muita imagem, é muito comum passar de 1 mega. Então tem um site que vocês podem usar, que o nome dele... Deixa eu só fazer um teste. Então, esse sitezinho aqui, ó, smallpdf.com, seria... Só que ele não faz só com PDF, né? Ele faz também com outros tipos de arquivos. Ó, várias conversões, assim. Então, eu acho que é interessante para vocês. Tem para comprimir PDF, para transformar JPEG. Para o Word, não. Eu usei só com PDFs e com imagens. Tá? Então, por exemplo, o compressão de PDF, ele é muito bom, tá? Eu usei ele realmente comprime bastante. E não diminui a qualidade? Assim, ó. Para pegar um PDF e comprimir, tu pega ele numa janela. Gente, olha aqui, ó. Então, ó, eu tenho um PDF aqui com 2 megas 900, tá? Que é o informativo. Então eu só arrasto ele para a janela ali, onde diz Drop PDF Here. Ele vai fazer o processo aqui, tá? E ele vai me dar o tamanho que ele vai conseguir. Não me lembro se ele me deu, ó, de 2,83 megas ele passou para 400k. Muito. Tá, então é muito bom mesmo. Aí dá um download aqui. Ele dá a opção de salvar no Google Drive também. Então, e aí só para vocês compararem aqui, né, a qualidade. Vamos ver como é que ficou aqui. Esse aqui é o PDF convertido já. Vamos aproximar aqui. Olha, ele dá realmente uma... Mas aqui aproximando bastante, né? Ó, para ele fazer. Mas conta de 2 mega para 300 e pouco, não. Para uma leitura na internet, isso não é relevante, né? O cara não vai ficar olhando isso aqui assim, né? Dessa forma, né? Ó, só para vocês verem o arquivo original. Ó, o original é isso aqui, ó. Também não é muito. Ó, a diferença não é tão grosseira assim, né? Ah, não, esse é o comprimido, desculpa. Esse aqui que eu quero. Aqui, ó. Esse é o original. Estão vendo? Olha aqui, ó, uma questão que estava com uma colega aí, para a Silvia, né? Ela criou um artigo e na visão dela, e ela fez, ela veio aqui, criou o artigo, eu não sei qual é o artigo, então até interessante para vocês, como é que eu... Pô, eu não sei nem o nome do artigo, qual é a chance que eu tenho de achar ele? Organiza por data. Então, quando eu vou lá na visualização dos artigos, vocês podem ir lá também, vai no menu conteúdo, administrar artigos, tá? E vocês vão ver que nas colunas dá para ver tudo isso, tu pode organizar por autor, categoria, enfim, dá para ir personalizando isso. Mas lá tem a data. Então, por exemplo, se eu sei que foi criado recentemente, eu posso organizar por data, para ver qual foi o último que foi criado, que às vezes ele não foi o último, né? Até porque tem mais pessoas que mexem no site. Então, mas eu sei que ele vai estar ali por cima, então fica mais fácil, né? O artigo que a Silvia criou, eu acho que foi aquele lá que diz horário de atendimento dos docentes.
Diz horário de atendimento dos docentes. Eu acho que foi aquele lá. Até porque está com 0 acessos, se vocês olharem lá na direita. Então já é um indício, ninguém acessou, né? Uma coisa que é interessante de lembrar também é que aquela coluna onde diz assim, ó, página inicial, aquela coluna ali diz o seguinte, via de regra, o que acontece com o artigo? Tu criou ele e não aparece em lugar nenhum, a não ser que tu crie um menu para acessar ele, né, ou um submenu. Se vocês marcarem uma opção que tem lá na criação que diz página inicial, o conteúdo desse artigo vai aparecer como um item lá no início, como se fosse uma notícia nova. Então tem que tomar cuidado, assim, de sempre deixar desmarcado aquele página inicial. Isso é na criação. Eu notícia, eu era assim. Vão ali. Se vocês forem em novo, tá? Quando vocês vão em novo artigo, vocês vão ver que por padrão ele tem lá a opção exibir na página inicial marcada como não. É lá no canto da direita em cima, mais ou menos no canto da direita. Se eu marcar aquilo como sim, esse artigo entra como notícia lá na página. Isso, exibir na página inicial. Tá, então vocês vão ver que todos os artigos que realmente devem virar notícia, a Sandra, né, que hoje é a responsável, marca como sim. Uma outra coisa, no início vocês perceberam que alguns menus estão com a ordem estranha, né? Se quiserem arrumar, é possível arrumar a ordem. A ordem alfabética, daí eu boto aquele númerozinho pra cima. Isso, onde é que vocês vão? Vocês vão lá como se fossem gerenciar os menus mesmo. Então a gente vai lá no menus, top menu, né? E aí lá onde aparecem as opções, vocês vão ver que tem um ordenar, tem uma coluna chamada ordenar, que tem uma flechinha para cima e para baixo. Estão vendo? É mais chatinho de achar, né? Mas vocês vão encontrar. E aí, por exemplo, então, no menu o campus, o CETIC está em primeiro. Não deveria, né? Em ordem alfabética. Ele deveria, talvez, estar depois de boletim, depois de colegiado, né? Depois de colegiado, contatos, coordenações. Vai ficar depois de todos aqueles lá. Então a gente teria que ordenar aquilo ali. Então, por exemplo, eu quero subir o menu colegiado. Eu fiz isso agora. Tá? Então eu marco na esquerda ele e vou na flechinha para cima para subir um nível. Tem que marcar ele, senão não vai acontecer nada. Aí vocês vão ver que aquele númerozinho do lado vai mudando. Então, se eu já me dei conta que número deveria ficar, eu já poderia mexer. Agora eu alterei de novo. Então, a gente já pode começar a personalizar essa ordem aí para deixar como deveria estar. Então, acho que é isso aí, né, gente? Vou encerrar a gravação, vou depois disponibilizar o vídeo para vocês.